irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Boa tarde nessa terça-feira, né? Terça-feira de dezembro, estamos perto aí do Natal, semana que vem, né? Graças a Deus. Está passando rápido, os anos estão passando rápido. Mas é muito importante que nós estamos na campanha. Mais um dia. O caso é o seguinte, amanhã, às 19h30, nós teremos uma ministração muito especial com o pastor Ronald Matos aqui na nossa igreja, na nossa congregação. É de extrema importância que você esteja aqui presencialmente, esteja conosco aqui e também online, né, pastora Júlia e pastor Jorge? Estejam conosco para recebermos junto essa ministração. Vamos orar, vamos falar com Deus agora. Senhor, em nome de Jesus, quero te pedir que o Senhor mais uma vez esteja presente nessa live, nessa reunião, que o Senhor possa falar de maneira especial conosco, possa falar de maneira viva e intensa conosco. Desperta-nos, Senhor, para a sua vontade, para o seu anseio, para o seu desejo, e abre o entendimento, meu Pai, para que possamos compreender os seus caminhos, os seus propósitos em nossas vidas. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Hoje pela manhã na rádio eu comecei um assunto e eu quero voltar a tocar nesse assunto, justamente porque é um outro público e que nós, as pessoas que não vão acessar agora e virão acessar mais tarde, para poder entender um pouco do assunto que nós estamos falando. Resolvi destrinchar o capítulo 5 do livro de 2 Reis, que conta a história de Naamã, e ela é muito rica, né? É de uma riqueza tremenda. Então olha comigo o que está escrito aqui. Naamã, ele não era capitão, né, gente? Porque um capitão, ele não comanda um exército. Quem comanda um exército é um general. Então a pessoa que escreveu isso daqui, ou seja, que resolveu reescrever, fez errado, não é capitão, ele é um general. General, sim, é que manda no exército, que governa um exército. Ou então ele é chamado de general ou de comandante. Então Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu senhor, de muito respeito diante do povo, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem extremamente um herói valoroso, porém leproso. Primeira coisa que eu quero fazer e ressaltar aqui, quem era esse homem? Ele era o comandante do exército, então logo toda a tropa, gente, estava debaixo dele. Vamos partir do pressuposto que, na verdade, ele fosse o general de exército, porque no nosso exército brasileiro a hierarquia é o seguinte: general de exército, depois vem general de divisão, depois vem general de brigada. Então são 3 níveis de general. Então o general de brigada, ele comanda cerca de 5 a 7 quartéis. Aí o general de divisão, ele pega uma parte do país, ou seja, ele pega a região sudeste, ou a região centro-oeste e a sudeste, ou então ele pega a região centro-oeste e a norte, e assim por diante. Ele pega uma divisa, e o general de exército comanda, ele é general de exército, mas aí depois, quando ele se torna o comandante geral, aí ele vai, ou seja, ele se aposenta. Aí depois de general de brigada, aí vem na hierarquia o coronel. Aí depois abaixo do coronel vem um tenente-coronel. E depois abaixo vem o major. Depois vem o capitão. Depois vem o tenente, que é o primeiro tenente, segundo tenente. E aí depois vem os aspirantes a oficial e o aluno a oficial. No exército brasileiro tem 2 jeitos da pessoa se tornar oficial, naturalmente falando, ou seja, direto. Pelo NPOR, que é o núcleo de preparação, ou preparatório de oficiais da reserva. Então o indivíduo ele faz o NPOR
e fica no exército cerca de 8 anos. Ele pode enganjar e ficar no exército. E aí tem aqueles que são general de carreira, ou seja, são oficiais de carreira, que esses são formados na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras, lá em Resende, no Rio de Janeiro. Então são os oficiais de carreira. Um oficial de NPOR, ele não chega a general, ele chega ao máximo a capitão até major, e aí ele vai para a reserva. Já de carreira para chegar a general, ele tem que ser o general, ou seja, ele tem que ser um oficial de carreira, que é aquele que é formado lá em Resende, na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras. Também pode chegar também até capitão, ou seja, quando o indivíduo ele faz o curso de sargento, que é a ESA, ou seja, a Escola de Sargento do Exército. E aí então ele pode chegar, ou seja, ele começa como terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, aí ele é subtenente, depois de subtenente ele é tenente, e ele pode chegar a capitão também. Essa é a hierarquia do Exército. Agora, ele era esse comandante, era aquele que é o general de exército que comandava tudo. E a Bíblia diz que ele era um grande homem diante do rei. E ele tinha o respeito de todo o povo. Por quê? Porque, na verdade, por ele, através dele, o Senhor dera livramento aos sírios, ou seja, a Síria tinha livramento porque Deus estava com Naamã. Para você ver que Deus já conhecia o coração de Naamã por presciência, que ele seria um homem ligado a Deus. A Bíblia diz também que, além do fato dele ser um homem que deu vários livramentos aos sírios, ele era um herói de guerra, muito valoroso. Mas, o que chama a atenção é que o fato dele ser o comandante, dele ser um grande homem diante do seu Senhor, ter o respeito de toda a população, ser uma pessoa que deu livramento aos sírios, e era um herói de guerra, não impediu ele de se tornar um leproso. Isso é que é extremamente importante você entender. Que infelizmente, o mal, ele não olha de maneira nenhuma, ele não respeita a patente, ele não respeita de maneira nenhuma a condição financeira, ele não respeita a classe, ele não respeita, em hipótese nenhuma, a cor, se é homem, se é mulher, não respeita se é criança, se é adolescente, se é pré-adolescente, se é um moço, se é um rapaz, se é um homem feito, se é meia-idade, se é um idoso. O maligno, quando determina que vai gerar o mal, ele alcança aquela pessoa porque ele determinou que ela seria alcançada. E o que é pior, todo esse arsenal aqui, a começar da patente, dele ser um homem honrado, ou seja, bem-quisto pelo rei, dele ser um homem valorizado pela população, apesar dele ser usado por Deus para trazer livramento, e ser um herói de guerra, não impediu de Satanás tocar nele. Porque nada disso tem valor para o maligno. Quando ele determina que vai tocar, lembra de Jó? O Senhor chega no capítulo 1 e pergunta, de onde vem? Ele fala de rodear a terra e passear por ela. Ele parava, ele rodeava e parava na frente da casa de Jó, babando o tempo inteiro, e dizendo consigo mesmo, uma hora a guarda abre, Deus permite, e eu vou tocar em Jó. Até que Jó se tornou aquele homem, ou seja, cheio de chagas, cheio de tumores, que vocês lembram, que se tornou, além de perder os seus filhos, além de simplesmente perder toda a base financeira que ele possuía. Então Satanás, quando ele determina que vai tocar, nada impediu ele de tocar em Naamã. Nada. De jeito nenhum. Aí você diz, bispo, mas como é que fica a nossa situação? Aí ela muda. Por que ela muda? Porque na verdade, Naamã, quando a gente vê o jeito dele, a maneira dele, ele acreditava em Deus para livrá-lo dos seus inimigos.
Mas ele queria se livrar dos inimigos o quê? Naturais. Mas não era um homem que acreditava em Deus para se livrar dos inimigos espirituais. Ele não era um homem que era ligado a Deus. Não era um homem que tinha a presença de Deus para guardar a si sua casa. Mas era um homem que buscava a Deus para ter livramento dos seus adversários e dos inimigos do rei. E faz a diferença. Porque muitas vezes há pessoas que chegam e oram a Deus para enriquecer, buscam a Deus e acreditam em Deus para dar prosperidade, mas não acreditam em Deus, que precisam buscar a Deus para serem eles mesmos livres. Então preste atenção. Quando Satanás chegou para gerar a lepra nesse homem, olhou para a patente dele, olhou o fato dele ser um homem benquisto e ligado ao rei, que ele era muito respeitado, que o Senhor lhe dera livramento, que ele era um herói. Mas Satanás chegou e falou o seguinte, falou, olha, nada disso tem poder contra o fato de que eu farei de você um leproso. Nada disso tem poder contra o meu ataque, disse Satanás. Você ataca os inimigos naturais, mas você não toma conhecimento de que eu faço, de quem eu sou. E aí então Satanás chegou e falou, você ganha a guerra lá, mas perde ela aqui. Você ganha a guerra natural, mas perde a sua guerra espiritual, porque a partir de agora você vai ser leproso. E essa está a diferença entre eu e você. Porque nós cremos que Deus pode nos colocar simplesmente no comando das coisas naturais dessa vida. Que Deus pode nos colocar para comandar pessoas. Que nós podemos ser grandes, ou seja, ter o respeito das pessoas. Que nós podemos ser valorizados. Que Deus nos dá as vitórias. Mas quando chega diante das trevas, nós tocamos nas coisas naturais, mas nós buscamos a Deus para as coisas espirituais. Nós somos guardados e somos protegidos. Por quê? Porque Satanás, quando olhava para Naamã, ele via Naamã e toda a patente dele, tudo aquilo que ele representava. Mas ele não tinha o principal. Então, Satanás chegou e encheu ele de lepra. Agora, Satanás, quando ele olha para mim e para você, ele olha tudo que nós somos naturalmente. Mas quando ele olha para dentro, aí ele vê o sangue. Ele vê o sangue de Jesus. Ele vê o sangue do Cordeiro. Ele vê o sangue da aliança que nós temos em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada diz claramente, aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. É isso que você precisa compreender. Deixa eu pegar aqui para você ver aqui. Só um instantinho. Olha para você ver aqui. Só um minuto. Que eu vou pegar esse texto aqui. Ó. Olha o que está escrito aqui. Ó. Abre comigo lá em 1 João 5,18. Para você ver. Só para fundamentar o que eu estou dizendo aqui. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, ou não vive em pecado. A palavra que está errada. Não vive em pecado. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então preste atenção. Aquele que é nascido de Deus não vive permanentemente no pecado, no hábito, no comportamento. Porque aquele que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, se separando e se santificando. E a Bíblia chega e diz, nesse o maligno não lhe toca. Por que Naamã estava leproso? Porque ele buscava as coisas naturais. Mas ele não se guardou espiritualmente. Naturalmente, ele tinha um exército que o protegia. Mas espiritualmente, ele não tinha anjos que faziam a guarda dele. Mas eu quero te falar nessa tarde, sem medo de errar. Além de nós termos a nosso favor os anjos de Deus que trabalham nas nossas batalhas diariamente, nas nossas guerras,
também nós temos o Espírito Santo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai. E melhor ainda, tem os anjos de Deus, nós somos guardados e o maligno não pode tocar, porque quando vai tocar, os anjos de Deus se levantam contra os demônios e os simplesmente arranca de cima. Por quê? Porque está escrito, simplesmente o maligno não pode tocar naquele que é lavado pelo sangue de Jesus. E Naamã não era guardado, Naamã não era protegido, o sangue não estava sobre ele, e o sangue de Jesus está sobre nós. Essa é a primeira lição que nós temos que aprender. Não faça como Naamã. Se cerque e busque tudo, ganhar tudo naturalmente. Mas, querido, se guarde espiritualmente, se proteja espiritualmente. Chame a Deus para a sua batalha, chame a Deus para a sua vida. Invoca o sangue do Cordeiro sobre você, para que o maligno não tenha acesso. Determine que o anjo de Deus esteja acampado ao seu redor, para que o maligno não possa tocar na sua vida. Segundo, vamos voltar lá no livro de 2 Reis, capítulo 5. Olha o versículo 2 e 3 agora. 2 Reis. Saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Então para aí, olha o que está escrito aqui, ó. As tropas da Síria foi para a terra de Israel. Chegando lá, gente, levaram como prisioneiro uma menina. Então não era nem uma moça, era uma menina. Imagina então que ela deve ter o quê? Uns 13, 14 anos, estourando 15 anos. E essa garota adolescente ficou a serviço da mulher de Naamã. Como eu disse hoje de manhã, ela foi tirada da casa do seu pai, tirada da casa da sua mãe. Lá, ela fazia serviço de casa, ela era treinada, estava sendo preparada para ser esposa. Eu imagino que deve ser uma menina muito bonita, de aparência inclusive, sendo preparada. Como as moças casavam muito novas, é bem provável que ela já teria um pretendente. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando os sírios entraram, resolveram colocar as mãos nela e tirá-la do convívio do pai, da mãe, dos amigos, dos colegas, dos parentes, dos vizinhos, dos seus irmãos. A mesma coisa que fez com Abraão. Sai da sua casa, sai da sua terra, da casa de teu pai, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas ali, a diferença é que Abraão teve o poder de escolha. Ele poderia sair por conta própria e seguir caminho obedecendo a Deus, ou ele poderia ficar na terra dele. Mas ele decidiu ir embora. Ela não, ela foi arrancada à força da terra dela, da casa do pai dela, da sua parentela, e ela foi para uma terra estranha, um novo idioma, uma nova raça de pessoas, um novo tipo de pessoas, biotipo completamente diferente. E ela foi levada para trabalhar na casa de Naamã, como escrava, como aquela que não receberia salário de maneira nenhuma. Ela não seria, de jeito nenhum, abonada por aquilo. Mas olha o que aconteceu. Versículo 3. O que aconteceu agora com essa garota? Aí então a garota chegou e disse à sua senhora: antes, se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Me chama demais a atenção a fala dessa garota aqui. É muito interessante a fala dela. Porque no dia em que Naamã voltou de uma das batalhas, que ele tirou sua gandola, que ele tirou sua farda, ela viu as manchas da lepra sobre o corpo daquele homem, sobre os braços daquele homem. Ela prestou atenção, porque em Israel havia muitos leprosos, então ela já conhecia. Quando ela viu, a Bíblia Sagrada poderia dizer, aquela menina quando viu a Naamã, movida de raiva, ou seja, ela poderia chegar em voz baixa, agredir a Naamã. Bem feito, descarado.
Bem feito, sem vergonha. Bem feito, bicho do diabo. Bem feito, desgraçado do inferno. Você foi me tirar da casa do meu pai, da minha parentela, da minha terra. Você trouxe para uma terra que eu não gosto, que não é meu parente, que não é meu amigo, não é nada, e me fez ser escravo na casa da sua mulher, trabalhando sem receber nada. E agora você está recebendo a paga. Você é um leproso agora. Ela poderia muito bem falar isso, se ela fosse uma garota carnal, se ela não fosse uma garota espiritual, ela ia usar dessa agressividade, e a agressividade dela tinha um fundamento, raiva, a raiva dentro dela, e essa raiva vinha de quê? Da amargura, da raiz de amargura que estava dentro dela, e a raiz de amargura estava lá por quê? Por causa da ofensa com que ela foi ofendida. E a ofensa estava lá por quê? Por causa da ação, que ela foi levada à força para um outro país que ela não desejava estar lá. Ela poderia ser desse jeito. Abre comigo lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, para você ver algo. Olha o que está escrito aqui. Hebreus 12, 15, diz o seguinte: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brote, vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Olha o que a Bíblia Sagrada está dizendo aqui. A raiz de amargura, a pessoa não nasce com ela, a raiz de amargura brota. Quando uma pessoa tem uma ação errada contra aquela pessoa, contra o ser humano, ele pode jogar fora ou ele pode aceitar a ofensa. Na hora que ele aceita a ofensa, a partir daí, a raiz de amargura, através de ficar ofendido, começa a brotar. E a Bíblia então chega e diz claramente que uma vez que a raiz de amargura, por quê? Porque a raiz de amargura ela tem tentáculos no corpo inteiro. Ela enraiza, contamina a mente, contamina o coração, contamina o organismo. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, que uma vez que brota a raiz de amargura, ela perturba, deixa a pessoa perturbada espiritualmente e emocionalmente, e a Bíblia diz que simplesmente por ela muitos são contaminados. Contamina pessoas e contamina o seu próprio organismo. A raiz de amargura, ela tem tentáculo que ela desce e gera gastrite, tem tentáculo e gera úlceras. A raiz de amargura tem tentáculo e gera depressão, que todo depressivo é um amargurado, de espírito, alma e carteirinha. A pessoa amargurada é ansiosa por natureza, porque ela aprende desde cedo a se preocupar, porque não tem quem aguarde, quem a proteja. A raiz de amargura tem tentáculos, problemas sérios na coluna cervical, dores de cabeça, enxaqueca, insônia. É a raiz de amargura que faz a pessoa ser quem ela não quer ser, uma pessoa contenciosa, rilhenta, briguenta, que infama, difama e que afasta as pessoas de si. E o que é pior? O pior de tudo não é nem ela ser perturbada e contaminar-se a si mesma e os outros, é que a graça de Deus, ela fica privada, ou seja, Deus não faz favor para essa pessoa. Vamos voltar lá novamente, lá, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 3 agora. Mas essa garota, ao invés de ser essa mulher com raiz de amargura, com a raiz de amargura, que iria falar aquilo que eu falei quando comecei a ministrar sobre ela, ao invés dela torcer que ele morresse, ela simplesmente, teve uma ação sim, de que ela foi tomada, é verdade, que ela foi levada cativa, é claro, que ela foi colocada na casa de Naamã, é verdade, que ela iria trabalhar sem salário, realidade. Ela poderia ficar então ofendida, tomada de amargura, deixar a raiva brotar e amaldiçoar Naamã, mas ao invés disso, ela simplesmente,
quando teve a ação de que ela foi tirada da sua casa e levada para a casa de Naamã, eu imagino aquela menina chegando e falando: se Deus permitiu que eu fosse tirada da minha casa, é porque Deus tem um propósito na minha vida, e o propósito dela começa a se manifestar. Ela então, simplesmente debaixo do propósito, quando ela viu Naamã leproso, ela se encheu de compaixão, de misericórdia, e falou para a patroa dela: quem dera se o meu senhor estivesse diante do profeta, ele oraria e lhe restauraria da sua lepra. Então preste atenção. O que é um coração livre? O que é uma alma livre? Eu fico abestalhado para ver a resistência emocional que essa garota tinha. Ela tinha sido tocada e atacada, e no entanto, ela conservou seu coração limpo, sem a ofensa, sem a amargura, sem a raiva e sem a agressão. Ela, ao invés de amaldiçoar o seu Senhor, ela abençoou. Eu quero fazer uma pergunta para você que está me ouvindo ou que vai ouvir. Preste atenção no que eu vou te falar. Como é que você acha que ficou a vida dessa garota depois que Naamã voltou curado? Parou para pensar nisso? Ela foi inteligente. Ela trabalhou pela cura do seu patrão. Ela direcionou o patrão dela. Quando ele voltou, e a esposa dele viu ele completamente limpo, quem era o centro das atenções? A esposa ou a garota? Vou te perguntar, aonde a garota sentou a partir daquele dia? No lugar dos serviçais? No lugar dos escravos? Ela dormia onde? No quarto na senzala com os escravos? Ou ela tinha um quarto na casa de Naamã? Ela tinha ou não tinha uma cadeira na casa de Naamã? Você acha que Naamã, a partir daquele dia, juntamente com a sua esposa, não começou a tratá-la como uma filha? Eu quero arriscar. Lá no céu nós vamos perguntar: você acha que em pouco tempo Naamã não pegou uma esquadra de soldados e mandou procurar sua família e não devolveu aquela garota aos seus pais? É isso que acontece, amigo. Quando a pessoa tem o direito de fazer a vontade do maligno e tem o direito de fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade do maligno é de uma ação ela ficar ofendida, ficar amargurada, tomada de raiva e se tornar uma pessoa agressiva. Fez a vontade do maligno. E com isso, ela fica claramente privada da graça de Deus. Mas como ela decidiu naquela ação, ela, ao invés de guardar a ofensa, ela perdoou. Ao invés de ficar amargurada, deixou ele livre. Ao invés de ficar com raiva, foi abençoar. Ao invés de simplesmente agredi-lo, mostrou o caminho. E aquele caminho abriu as portas. A Bíblia não toca nessa garota em mais nenhum momento, mas eu sou capaz de conjecturar dizendo: essa menina, meu irmão, depois daquele dia, ela tinha um quarto na casa de Naamã, ela tinha cadeira cativa lá sentada junto, ela já não lavava, não passava, não cozinhava, era tratada como filho e era simplesmente dito: respeita essa menina, porque essa menina foi responsável pelo meu milagre, pela minha cura, disse Naamã a todos os servos. Por isso que você tem que ser usado por Deus, porque quando você se permite ser usado por Deus, as pessoas que antes via você com maus olhos, vai te abençoar e vai abrir portas para você em nome de Jesus. E se ela quisesse ficar lá, ela seria tratada como o quê? Como escrava? Não, com proeminência, com respeito. Naamã, eu quero trabalhar com você. Você acha que ela seria chefe em pouco tempo ou não seria? Então preste atenção. Assim como agir errado tem um preço, agir certo em Deus tem ganhos. Agir errado na ação, ficar ofendido, amargurado, com raiva e agressivo, tem um preço a ser pago.
mas diante da ação, você não guarda a ofensa, se livra da amargura, não é tomado pela raiva e não fica agressivo, mas abençoa aquele que é contra você, abençoa aquele que você podia amaldiçoar, aquelas mesmas pessoas vão te abençoar. Por quê? Porque isso tem ganho, isso tem valor diante de Deus, e é isso que você precisa compreender nessa tarde, amém? Vamos orar, vamos falar com Deus agora. Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor possa se levantar mais uma vez, abençoar a cada um, como nós ministramos, que cada irmão, cada irmã seja guardado, seja protegido, que cada irmão, cada irmã, meu Pai, possa ter, meu Pai, a ação do Senhor a seu favor. Quando tiverem ações ruins sobre eles, que eles guardem seus corações, guardem sua alma, guarde o seu espírito, e que eles sejam livres, meu Pai, não sejam contaminados pela raiz de amargura, para que sejam livres completamente, em nome de Jesus. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Pai Santo, nós estamos na campanha Projetando 2022. Meu Pai, eu apresento a cartela com meus pedidos de oração e dos meus irmãos. Que cada um, meu Pai, seja tocado agora, e que aquilo que está escrito na cartela, que possa ser uma verdade, possa ser uma realidade. Faz com que o meu irmão seja, meu Pai, completamente abençoado. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Lembrando que hoje às 19h30 nós teremos o culto presencial. Eu vou estar aqui, espero que você esteja. Ontem nós tivemos o primeiro culto presencial na segunda-feira, pastor Toninho ministrou, foi uma graça, foi maravilhoso, muito bom mesmo. Se você não esteve na live de ontem, assista, vale a pena você ouvir o homem de Deus, tá ok? Hoje é 19h30, culto presencial e online, esteja aqui se você pode, em nome de Jesus. Deus abençoe você e até lá.